Olá, sejam bem-vindos a mais uma rúbrica Tendências, com a apresentação de Cila Correia e colaboração de Carlos Lopes e Jorge Leal. Muito nos honra estarmos todas as sextas-feiras às 11 da manhã, com repetição às 21, junto dos nossos queridos ouvintes. Temos em estúdio um convidado muito especial, Paulo Pinto Silva, doutorado em Ciências da Comunicação, na área de Comunicação e Novos Ambientes Tecnológicos, exerce funções de diretor de marketing numa empresa de comunicação de Viseu e é também docente do Instituto Politécnico de Viseu. Hoje aceitou o nosso desafio e está aqui para nos falar das novas tendências do marketing 4.0. Olá, Paulo. Muito obrigada. Boa noite a todos. Por estar aqui connosco. Eu é que agradeço. Enquanto diretor e docente universitário, diga-nos qual o programa atual do marketing e quais as tendências atuais. Muito bem. Agradeço desde já o convite e dou-vos os parabéns pela iniciativa. Muito obrigada. Ora bem, o marketing, acima de tudo, podemos intitular como uma filosofia de gestão, ou uma atitude de gestão, se assim quiserem. Eu gosto, de uma forma mais simplista, enfim, desta nota. É a gestão de uma relação entre uma organização e o mercado. A organização é essa que pode ser e pode ter fins lucrativos ou não lucrativos. Muitas vezes olhamos para o marketing muito na perspectiva lucrativa, mas não. Estão enquadradas também organizações sem fins lucrativos. Obviamente, fazendo face ao atingimento de um conjunto de objetivos, satisfazendo também necessidades desse mesmo mercado. Ou seja, este estado de espírito e esta gestão da relação já diz muito sobre a necessidade do marketing no mercado e o olhar para o consumidor nesta perspectiva. Bem, mas se olharmos um pouco para a cronologia, é difícil identificar um período temporal do arranque do marketing. No entanto, enfim, muitos autores referem o período entre o século XVIII e o século XIX como um período que se chama controle da produção, porque na altura a preocupação das organizações era apenas e só produzirem. Isto porque a procura era superior à oferta. Eu às vezes até em brincadeira comento com os meus alunos, se esta ordem não se invertesse, se calhar não estaríamos aqui a falar sobre marketing, estaríamos a falar sobre publicidade, ou, enfim, sobre outras áreas e outras técnicas e outras ferramentas. Mas de facto a preocupação na altura das organizações era apenas e só produzirem, e quanto mais quantidade produzissem, mais vendiam. Portanto, o panorama estava apenas e só focado na venda do produto. Esta, se quisermos, segundo o Philip Kotler, será a fase do marketing 1.0. Ou seja, centrado no produto, a procura é superior à oferta, a preocupação das empresas apenas e só era produzirem. Quanto mais equipamentos tivessem que produzissem mais quantidade, de facto melhor. No entanto, há um senhor que também muitos autores apontam como sendo um marco do seguimento do marketing, que é o Theodore Levitt, é um economista, é professor em Harvard, e tem um artigo em 1960 que lhe chama Miopia em Marketing, onde suscita a necessidade de administradores, gestores, de olharem muito mais para além do produto. E aí vem a nota da satisfação dos consumidores, ou seja, os gestores não olharem apenas e só para o produto, mas olharem para as necessidades que estão na base daquele produto. Eu julgo que esta será a grande mutação até os dias de hoje, porque nós hoje também continuamos a olhar para as necessidades dos consumidores. Portanto, aqui esta fase, o Philip Kotler chama-lhe, portanto, o marketing 2.0, muito orientado para a satisfação do consumidor. Um marketing 2.0 que depois tem mais um aspecto evolutivo, que é o 3.0, não é? Isto não é só... enfim, os números ajudam-nos a fazer o seguimento, mas há um seguimento lógico de facto nesta cadeia, não é? Exatamente, que é a transformação do mundo, é a consciência que o marketing, para além de satisfazer necessidades dos consumidores e para ir ao encontro de objetivos, sejam financeiros das organizações ou outros objetivos de organizações não lucrativas, olha-se para o marketing também como uma possibilidade de ir ao encontro do nosso bem-estar. Eu tenho aqui um marco, por exemplo, que é o marketing verde, não é? As empresas, nas suas políticas, integrarem ações que vão ao encontro, de facto, da envolvente, neste caso, ambiental. Portanto, isto é a fase 3.0. E, por último,
a fase do marketing 4.0, que dá origem ao livro do Philip Kotler, portanto o marketing 4.0, é assim mesmo que ele o chama, e é assumir, onde ele assume de facto a existência de um consumidor já no meio digital, inserido na economia digital. Portanto, esse é, se quisermos, o universo do 4.0, com uma característica, a integração não só do marketing tradicional, mas também do marketing digital, que muito hoje ouvimos falar. Muito bem, Paulo. De facto, houve aqui uma tendência tecnológica e uma acopulação, digamos assim, da componente tecnológica ao marketing e daí o marketing digital. Contudo, fala-se também na era da atenção e antecipar as necessidades dos consumidores. Podemos aqui também falar do marketing relacional, que é atuar de acordo com o perfil, com as necessidades. Este marketing relacional pode-se enquadrar aqui no marketing 4.0? Pode, e tem muito dessa relação. Até se quisermos irmos um pouco ao social, que julgo que essa é a nota também do Kotler. Do Kotler como autor de uma publicação que chama-se Marketing 4.0, mas todos os profissionais de marketing estão de facto imbuídos hoje deste espírito. Há um alinhamento. Todos nós sentimos e vivemos e ao fim e ao cabo estamos a ler um livro e dizemos que isto não é nada de novo, mas de facto ele toca nestas componentes todas. O 4.0 tem aqui uma perspectiva muito interessante, que é esta consciência da economia digital. E essencialmente, aliás, a expressão marketing já significa que de facto que há uma adaptação constante ao mercado dos profissionais do marketing, mas agora assume-se de facto um percurso em termos de tomada de decisão de compra completamente distinto. Ou seja, o consumidor hoje tem um processo muito mais social em termos de compra, muito mais orientado para a comunidade, e é nessa comunidade e é nesse processo social que ele vai buscar informação ou informações à sua rede de contactos, que podem estar offline ou online. Já não se fala efetivamente nessa distinção, até por curiosidade hoje já há uma expressão que se utiliza, que já não é o offline nem o online, é o online. Ou seja, estas ferramentas coexistem entre si e já não há essa separação. Mas esta questão da economia digital é importante porque hoje os consumidores não compram apenas, avaliam também as suas compras. E trouxe 2 ou 3 exemplos só para nos recordarmos de coisas que nós fazemos no dia-a-dia. Vamos a um restaurante, se for preciso avaliamos com o TripAdvisor e deixamos a nossa classificação e a nossa sugestão, e se formos muito bem servidos fazemos imensos elogios. Por exemplo, a aplicação Vivino, que muita gente utiliza, bebemos um copo de vinho e avaliamos o vinho naquele momento. Mas, por exemplo, podemos estar, que já me aconteceu, e com certeza com algum de vocês também já aconteceu, estarmos numa prateleira num linear do supermercado, tirarmos uma fotografia e registarmos no Vivino para ter uma avaliação antes mesmo da compra. Portanto, a tecnologia, ao fim e ao cabo, é intrusiva, não é? E funciona tanto antes como depois. Portanto, estamos aqui a falar de um consumidor que tem este tipo de pensamento e de ação. Por outro lado, e parece-me um aspecto interessante em termos de inovação do marketing 4.0, é, de uma vez por todas, salientar que os processos nas organizações devem ser muito mais horizontais do que verticais. E ainda agora também um pouco ao tema do vosso programa e às tendências, a própria inovação sensibiliza-se de facto quem interage com estes processos nas organizações, que torna os processos muito mais horizontais, ou seja, a inovação não é só de dentro da empresa para o mercado, ou seja, é procurar a empresa, ou alinhar a empresa com o mercado e com os consumidores, e é a partir do mercado que de certa forma vão-se buscar as ideias e vão-se buscar ou detectar as necessidades. Portanto, não só na inovação, estou aqui a falar mais de inovação porque também é o foco da vossa abordagem, mas o Marketing 4.0 aponta muito para estes processos cada vez mais horizontais. Por exemplo, falou há muitos atrás que efetivamente cada vez mais o consumidor está preocupado em fazer uma avaliação do espaço onde está, ou do restaurante, ou do vinho. Será que neste precisamente as aplicações e todas as redes sociais estão-se a sobrepor ao aspecto legal do livro de reclamações? Isto é, cada vez mais há uma preocupação das empresas na era digital em vez da era offline, do livro de reclamações, que antes era onde as pessoas podiam exprimir os seus sentimentos de revolta por algum atendimento menos bem executado, e agora expressam na
nas redes sociais. As empresas têm que estar preocupadas com esta tendência? Tem, e essa questão, Carlos, é imensamente pertinente. Ainda há pouco tempo atrás me falavam de um incidente negativo na rede social, portanto, que basicamente era uma pessoa que expressava a sua indignação, e a empresa, normalmente as empresas pensam logo numa coisa, que é fechar a porta. É fechar a porta da rede social e apagar comentários. Isso é o pior que se pode, de facto, fazer. E o desafio do 4.0 vai também nesse sentido, e é por isso que essa pergunta é imensamente pertinente. O objetivo do marketing 4.0 é tornar, de facto, consumidores atentos em advogados. Há aqui uma função nova que é a advocacia, que é termos consumidores tão satisfeitos que passam a ser defensores, depois podem ser ativos ou passivos. Os ativos estão sempre a defender a marca, não é? E fartam-se elogiar, mas estão muito satisfeitos, não é? Todos eles estão muito satisfeitos. Os passivos só agem quando há alguma crítica com que eles não concordam. Portanto, isto para dizer o quê? Esse incidente negativo pode se tornar de facto em positivo, porque a marca, e julgo que é sempre preferível, ter os seus consumidores a falar do que propriamente fazer uma comunicação mais formal, a comunicar, enfim, ou a responder ou a contra-argumentar. Exatamente. Portanto, cada vez mais o papel está nos consumidores, não é? Julgo que temos um papel ativo, cada vez mais o consumidor tem um papel ativo na promoção e na divulgação da própria empresa. Claro que sim, claro que sim. São os próprios promotores, então podemos dizer que o marketing 4.0 vê no consumidor um promotor do seu próprio espaço. Poder-se-á dizer então que o marketing 4.0 integra aqui uma cultura convergente e participativa. Sim, com certeza. Claro que sim. Exatamente. Essa então é uma das estratégias que o marketing 4.0 encontra para chegar ao consumidor, dando-lhe voz, no fundo. Que outras estratégias é que temos agora ao alcance para chegar ao consumidor, para que ele confie em nós, enquanto marketeers? Há aqui um parênteses, duas notas que gostava de colocar, mas que lá está, já está um pouco imbuído aqui da nossa conversa até ao momento. Em primeiro lugar, o aparecimento da internet e depois as tecnologias móveis, nomeadamente telemóveis e agora smartphones, não é? Porque trouxeram-nos duas coisas que nós temos e que valem imenso, que é a conectividade. Estamos 24 horas conectados, e estamos 24 horas conectados, e quando falo nós, estamos pessoas e organizações, e é por isso que quando colocamos uma pergunta, por exemplo, na rede social a uma empresa, queremos que ela dê exatamente a resposta naquele tempo que for preciso dar o nosso amigo ou o nosso conhecido que está também na nossa rede. Portanto, esta conectividade tem também estas vicissitudes, vantagens e, obviamente, algumas questões devem ser tomadas em consideração. E depois a mobilidade, porque também hoje o consumidor, quando navega, quando faz uma compra, quando faz uma procura, deixa um rastro, não é? E esse percurso é muito curioso de ser seguido pelos profissionais do marketing. Por outro lado, a mobilidade não é hoje só física, também é chamada informacional, ou seja, nós podemos estar a trocar uma impressão. Se eu sou um amante de um determinado desporto, posso estar a trocar uma impressão sobre a compra de um equipamento com alguém que está no outro lado do mundo e que está a dar uma sugestão e não me conhece de lado nenhum, é um especialista, é um amante daquele desporto e dá-me uma sugestão. Portanto, reparem como isto acontece tão rápido, sem praticamente uma interação muito grande. Bem, mas isto faz com que também as empresas estejam atentas e as empresas têm-se mantido atentas a este processo e hoje ainda ao encontro de um estudioso também nesta matéria, que é o Chris Anderson, que lançou o conceito que é a cauda longa, que é um conceito que já tem há algum tempo, que é o long tail, onde ele de facto explica que as empresas cada vez mais devem responder a determinados nichos. Às vezes, como explicação, diz que hoje, se calhar uma loja de desporto, voltando aqui um bocadinho ao desporto, é incapaz de reter todos os modelos de uma determinada marca, por exemplo, de sapatilhas de um determinado desporto, porque são imensos. Mas as empresas já contabilizam esse processo, ou seja, se a pessoa não tem na loja física aquilo que pretende, tem sempre a possibilidade de comprar via internet exatamente o modelo que pretende.
E nós hoje nas nossas lojas, por exemplo em Portugal, já se começa a ver isso, lá fora também, que é alguns modelos estão expostos, nós não os podemos comprar na loja, podemos comprar via online, se for preciso num ecrã touch que nos deixam na loja. Portanto, é a tal estratégia online que referia há pouco. Exatamente. Portanto, esta questão junta-se a também este processo novo que é a economia da partilha, não é? Economia da partilha, que nos deixa tanto a pensar, empresas que cresceram, como temos agora recentemente Uber, Airbnb, Facebook, que são empresas que não têm conteúdos próprios, utilizam conteúdos e recursos dos utilizadores, dos seus consumidores, não é? Mas eu até por acaso vinha a pensar nisso no caminho, como é que, por exemplo, o Airbnb pode ser concorrente, por exemplo, de um hotel aqui ao nosso lado em Espanha. Nós vamos em trabalho para a Espanha, em vez de irmos para um hotel, fazemos uma pesquisa no Airbnb e ficamos num apartamento, cada um obviamente no seu quarto, a trabalhar de uma forma livre, com uma sala ao dispor, se calhar a pagar menos do que pagaríamos num hotel. Portanto, o Airbnb passa a ser uma plataforma obviamente gerida pelos recursos dos consumidores, mas concorrente de uma cadeia de hotéis. Portanto, esta questão da economia mudou muito de facto esta percepção. E é por isso que ainda há pouco tempo tivemos cá um especialista em transmídia e storytelling e ele de facto dizia: o problema do Uber não são os táxis, são as necessidades dos consumidores. Que foi uma discussão que se calhar passou um bocado paralela, houve muita gente de facto a discutir de uma forma aguerrida, claro que cada um defende a sua causa, mas está implícito, e quem olha um bocado para o mercado percebe de facto o que faz a diferença são as necessidades dos consumidores, que hoje querem um serviço completamente distinto. Nós, se calhar, aqui não vivemos essa necessidade, vivemos numa cidade que não tem às vezes as dificuldades de locação, mas quem utiliza, e muitas vezes eu tenho colegas que utilizam, dizem: não, eu não quero outra coisa. Mas não é por não gostarem de andar de táxi, muito pelo contrário, é porque o serviço vai ao encontro mais das suas necessidades. Portanto, é esta procura que o Marketing 4.0 também exige, de facto, é perceber o que é que vai acontecendo, também, de certa forma, para algumas empresas se poderem adaptar a esta nova realidade. Vai buscar as necessidades ao consumidor para se poder adaptar e conseguir dar um serviço que acrescente valor e que seja prático e que lhes satisfaça as necessidades. Exatamente. E em que as plataformas digitais que gerem esses serviços também dispõem de ferramentas que nos ajudam, através de métricas, a tomar decisões de gestão e a ir ao encontro, como referiu e muito bem, das necessidades dos clientes. Claro. E isso faz toda a diferença. Sim, perfeitamente. Muito bem. Paulo, numa sociedade cada vez mais conectada, como referiu há pouco, em que mais de 90% da sociedade utiliza os smartphones, quais são os desafios para os profissionais de marketing? Ora bem, o principal desafio julgo que é conquistar a atenção, não é? Reparem, nós vivemos hoje numa altura, eu tinha aqui uma expressão que tenho um filósofo predileto, que é o Byung-Chul Han, que tem uma expressão muito curiosa, que diz que hoje vivemos uma ameaça de excesso, portanto não é de escassez, que pode levar ao infarto da alma. Portanto, eu acho que esta expressão dele é muito curiosa. De facto, esta é a nossa dificuldade, enfim, dentro dos países, da nossa realidade, claro. Mas o marketing, onde é que fica no meio disto tudo, não é? Portanto, temos menos atenção, no nosso trabalho lemos os e-mails na diagonal, tivemos um problema que nunca houve em Hollywood, exatamente por uma falta de atenção. Enfim, num universo em que não existem falhas, ou não devem existir falhas, mas existiu, e não foi por uma questão de incompetência, foi porque foi falta de foco, falta de atenção. E depois temos o tal excesso de mensagens, sejam mensagens de amigos, sejam campanhas publicitárias que chegam ao nosso e-mail, ao nosso telemóvel, ao nosso computador, enfim, ao tablet, e estamos sempre bombardeados, não é, com este tipo de comunicação. Portanto, eu julgo que o principal desafio é esse, é conquistar a atenção do consumidor. Por outro lado, é criar conversas com os nossos consumidores ou potenciais consumidores, por uma razão, e nós somos também, obviamente, testemunhas disso. Nós, basicamente, recebemos hoje aquilo que queremos, não é? Temos o adblocking, temos uma série de ferramentas que nos permitem, de facto, balizar o que queremos escolher. Portanto, o marketing tem que ter esta capacidade. Portanto, não é só, antigamente era enviar um e-mail, hoje em dia não, é preciso criar uma conversa
E conversa é essa com que a pessoa se identifique porque tem aquela área de interesse, porque faz parte da sua comunidade específica. Nós temos várias comunidades onde enfim, nos entrosamos uns com os outros. Portanto, é essa necessidade de criar uma conversa, mas que vá ao encontro, de facto, das expectativas. Das nossas expectativas. No entanto, o Philip Kotler faz um percurso, se quisermos, eu não lhe queria chamar percurso, mas indica alguns passos que podem levar o consumidor desde o momento que recebe essas mensagens até à compra. Ele chama isto os 5 A's. Eu gostava de partilhar porque é interessante esta abordagem, porque também é um percurso de tomada de decisão completamente distinto do que nós tínhamos até ao momento. Portanto, o primeiro A, não é? Que é a atenção, basicamente a exposição às marcas, às mensagens, portanto, à tal comunicação que vamos recebendo. Depois, um segundo A, que é a atração. Basicamente, o consumidor processa essas mensagens e depois pode se sentir ou não atraído por uma delas ou por várias. Portanto, e aí, reparem, aqui está tudo. Se estivermos a falar da vertente digital, o cuidado com o próprio processo de storytelling, o web copywriting, portanto, a própria criação gráfica da comunicação. Portanto, estamos aqui a falar de uma série de elementos que são preponderantes. Depois, o terceiro A, que é o aconselhamento, e aqui no aconselhamento é o tal momento em que o consumidor vai à procura de informação. Através dos amigos ou das aplicações com reviews, não é? Exatamente, portanto, reparem, e é por isso que, conforme o Carlos estava a dizer aqui, se calhar aquela minha review que eu fiz do restaurante há um ano atrás vai acabar por ser lida, ou vai mais que não seja fazer parte de uma média que depois o consumidor vai fazer a respectiva leitura. O quarto A, a ação, e aqui juntamos a compra à avaliação, conforme já falámos anteriormente, e por último, a tal situação que referi há pouco, a última, se quisermos, a última etapa do percurso, que é a advocacia. Portanto, que é o tal forte sentimento de fidelidade com defensores ativos e passivos. Portanto, eu julgo que é este o percurso que deve ser alvo também da atenção, portanto, dos profissionais de marketing. Estamos a falar aqui no 5As. Nós vivemos cada vez mais, somos embolidos, digamos assim, em cheios de distrações. Temos Facebook, Instagram, Snapchats, e-mails, telefone, que também dá para fazer chamadas. Como é que, obtendo toda esta informação, como é que o marketing consegue efetivamente monitorizar o consumidor, consegue cativar o consumidor com tanto ataque de todo lado? Pois, isso é um facto. Lá está. Utilizamos aquelas barreiras habitualmente, não é? Temos de facto muitas formas de balizar aquilo que nós recebemos, mas quem está do outro lado pensa exatamente ao contrário. Como é que eu vou conseguir? Bem, a consciência de facto é que são de facto os consumidores a escolher efetivamente os conteúdos, e a partir daí entra uma área também que o marketing tem trabalhado muito, que é o marketing de conteúdos. E o marketing de conteúdos no que diz respeito à produção de conteúdos específicos para cada plataforma. Nós hoje ainda temos muitas empresas que também, face à sua envolvência em termos de trabalho e afetação de recursos, por exemplo, reproduzem as mensagens que desenvolvem, por exemplo, do Facebook para o Twitter e do Twitter. E cada vez mais esse tipo de comunicação tem que ser afinada. Ou seja, ainda falava há pouco tempo atrás com um colega que me dizia, eu quando vejo posts no Twitter que vejo que vem do Facebook, eu não abro, porque o conceito do Twitter é diferente. Estamos a falar de um utilizador de Twitter e que sabe perfeitamente distinguir e quer aquela informação QB, não quer uma coisa abreviada. Portanto, este é o marketing de conteúdos, portanto, é produzir conteúdo específico para cada plataforma, adaptado à linguagem, adaptando a linguagem ao respectivo consumidor. Hoje utiliza-se muito aquilo que se chama o buyer persona, não é? Que é, de facto, as empresas terem um espelho do seu potencial alvo, potencial consumidor, para facilitar esta comunicação, mas tem que ser assim efetivamente, não é? Tem que ser, de facto, com este refinamento do conteúdo à plataforma e ao respectivo consumidor. Julgo que será esse um dos passos. No entanto,
não podemos também deixar de olhar para os segmentos, não é? Porque o marketing também não pode trabalhar, e nós vimos aqui o one-to-one. Isso já percebemos há algum tempo, que o marketing one-to-one cada vez está mais virado, lá está, para o processo social, para a comunidade. E há 3 segmentos que são importantes e que vale a pena as empresas também se debruçarem sobre isto. Claro que poderão, nos casos ou noutros, não se reverem, porque têm outro tipo de público, mas há 3 segmentos que são importantes na era digital. O primeiro são os jovens, porque os jovens determinam tendências. Ainda há pouco tempo vimos youtubers portugueses que têm mais visualizações que o Cristiano Ronaldo. Portanto, claro, estamos a falar ali de uma faixa etária até aos 16, 17 anos, mas são eles, de certa forma, que empurram um pouco as tendências, não é? Claramente. Eu fui comprar há um mês ou 2 meses, há um mês atrás, umas gomas, que são Jelly Belly, que são, não sei se vocês conhecem esse conceito, Sim. que uma tem um sabor bom, outra tem um sabor que não é agradável, Então, exatamente porque o meu filho viu, portanto, acompanha um dos youtubers e viu o youtuber a experimentar. Portanto, reparem, isto, e eu comprei, portanto tenho mais de 40 anos, portanto, reparem, fui influenciado também, portanto, estes jovens são importantes. E tem um efeito viral, digamos. E tem um assim. efeito viral e tem um poder enorme de comunicação. Depois, as mulheres, porque as mulheres são identificadas, o Philip Kotler faz um elogio tremendo, que são os diretores financeiros das famílias. Portanto, apesar da proximidade, e obviamente que homens e mulheres não há qualquer tipo de distinção, mas ainda têm este de facto privilégio em termos de comunicação, que eu achei muito curioso. E depois, por último, o chamado net cidadão. Portanto, é quem de facto tem um domínio muito grande sobre a conectividade, sobre a internet, não cai naquelas parrelas de phishing, etc. Portanto, é alguém que domina e alguém que interage muito bem ao nível do online. Portanto, são 3 segmentos, curiosamente, que são apresentados no marketing 4.0 em termos de importância na era digital. Muito bem. Falámos aqui de uma série de inovações, não é? O Marketing 4.0 apresenta quase um novo paradigma do marketing. No entanto, continuamos a ouvir na sociedade em geral falar imenso do marketing mix. Esta ferramenta continua a ser atual ou também ela já sofreu mutações ou está obsoleta? Não, vamos lá ver. Ela continua perfeitamente atual, mas tem outra perspectiva, não é? E assume outras perspectivas e por acaso o 4.0 traz uma perspectiva diferente. Já agora, às vezes há uma certa confusão com o termo marketing mix. Portanto, marketing mix na prática é um conjunto de decisões que são tomadas pelo responsável do marketing sobre um conjunto de variáveis. Existem 4 principais variáveis que se chamam os 4 Ps, não é? Que é o produto, o preço, a distribuição e a comunicação. Depois, quando vamos aos serviços, por serem intangíveis, juntamos mais 3. Mas os 4 Ps são as variáveis principais, se quisermos, do marketing. E o responsável do marketing toma decisões, define ações em cada um destas variáveis. O 4.0, em vez de chamar 4 Ps, chama-lhe 4 Cs. Com estas nuances, portanto, elas não deixam de ser as variáveis base, mas apresenta nuances diferentes cada uma delas. O produto, o C de co-criação, ou seja, o desenvolvimento do produto já não deve ser só no interior da organização, deve ser envolvido o consumidor na fase de lançamento do próprio produto. Portanto, o consumidor deve fazer parte, no início estávamos a falar daqueles processos horizontais e verticais, e de facto sensibiliza-se de facto o consumidor, neste caso os gestores, para integrarem os consumidores no desenvolvimento do produto. Depois o segundo C, que é de moeda corrente, onde sensibiliza também os gestores para estabelecerem preços flexíveis, de acordo com a procura. Eu, por acaso, vinha a pensar nesse exemplo e o exemplo dos bilhetes. Se quisermos comprar um bilhete de comboio para daqui a 2 meses, vamos comprar mais barato do que se comprarmos à última da hora. Exatamente. Portanto, há esta flexibilidade, não é? Ou só temos uma unidade, baixamos ali o preço. Depois, a distribuição como a leitura para a ativação comunitária. E aqui, mais uma vez, vem a questão da economia da partilha, a distribuição peer-to-peer, a tal importância que estávamos a falar, que é passamos a informação uns aos outros. Isso é valiosíssimo, não é? A partilha desta informação. E, por último,
em vez de termos um P da comunicação, que é em inglês o promotion, temos a conversa. E aqui o Philip Kotler dá toda a importância às redes sociais como elemento de comunicação dos nossos tempos. Independentemente de discutirmos se o Facebook vai durar 10 ou 20 anos ou 30 anos, são redes sociais que nos mantêm em contacto, que nos mantêm de facto a partilhar informações, e isso a plataforma pode mudar, mas o hábito já está enraizado, não é? Está. Muito bem. Paulo, qual o conselho que gostaria de deixar acerca desta tendência aos nossos ouvintes? Ora bem, uma coisa que nós também aqui já falámos, mas ainda não demos o nome, que é o chamado marketing omnicanal. Isto são muitas designações, mas isto é muito simples. Com certeza depois poderão fazer uma pesquisa e encontram o marketing omnicanal ou omnichannel. E o marketing omnichannel não é mais do que integrar múltiplos canais na nossa comunicação para criar uma experiência contínua e consistente para o consumidor, que não é mais daquilo que nós dissemos até o momento. Portanto, é não esquecer que o nosso... até na educação há um autor que também tem uma expressão que para aqui para o marketing até serve agora, que diz: nós somos blended learners, ou seja, nós aprendemos não só através dos livros, aprendemos através da internet, aprendemos através da partilha das experiências com os outros, aprendemos de todas as formas. E aqui o marketing tem de se adaptar também a essa realidade, ou seja, lá está, produzir conteúdos que sejam específicos por cada uma das plataformas, se possível, obviamente, ter a tal estratégia de transmídia storytelling, que é conseguir ligar todas aqueles canais para não funcionarem cada um só por si, não é? Mas basicamente esse é um dos grandes desafios. Não é só, não, eu tenho o Facebook, ou fiz uma campanha agora publicitária aqui ou lá. Não, é ter meios, e muitos deles que têm um custo de implementação bastante reduzido e que as organizações devem aproveitar. Por outro lado, e como até fecho, se quisermos, da conclusão do marketing 4.0, que é a coexistência do marketing tradicional, ou se quisermos analógico, com o digital. Primeiro, o marketing tradicional é excelente para a primeira fase de interação entre as organizações e as pessoas, portanto é muito bom para criar reconhecimento, mas depois, para criar a tal interação, para evoluirmos na relação e para partilharmos mais conversas, temos que integrar, de facto, recursos do marketing digital. Portanto, às vezes há colegas que perguntam: então, mas isto agora é só digital? Não, assume-se de facto, e o marketing 4.0, e nomeadamente o Philip Kotler, que a estratégia deve ser híbrida. Deve utilizar o melhor de cada uma das versões, tanto a tradicional como a digital. E fica a questão de o que é que será o marketing 5.0, não é? Não sabemos. Teremos uma rúbrica com o Paulo, com toda a certeza, a falar do marketing 5.0, que irá demorar algum tempo a ser implementado, mas numa sociedade com esta rapidez que cada vez mais acelerada, sem dúvida. É verdade. Portanto, teremos todo o gosto e desde já fica o convite para o marketing 5.0. Paulo, muito obrigada. Obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui connosco, e com toda a certeza os nossos ouvintes estarão também a agradecer pelas competências que nos trouxe aqui, deste tema tão pertinente e tão enriquecedor, não só para os ouvintes, mas para todos os empresários, empreendedores e mesmo alunos universitários. Muito obrigada, Carlos. Muito obrigada, Jorge. Obrigado. E, mais uma vez, obrigada a todos os ouvintes que estão aí desse lado a acompanharem a nossa rúbrica Tendências, e não se esqueçam de nos acompanharem sempre, todas as sextas, na RCI e na RCS. Até sexta, bem-aja.